pelo site portalimóveiscampos.com.br ou pelo telefone 997686713. Portal Imóveis. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, você pode acompanhar daqui a pouco este programa em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, e a qualquer hora do dia, claro, em todos os tocadores de podcast e também em nossas redes sociais, você pode assistir e ouvir aí o programa. São 7h14, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã de terça-feira, dia 20 de fevereiro. Temporal forte ontem aqui na região, muito vento em Campos, em boa parte aqui da área central. Para hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia traz previsão de tempo parcialmente nublado a claro, com a possibilidade dessa chuva voltar, né, também com ventos fortes ainda nessa tarde de hoje, e a máxima prevista é de 32, mínima de 24. Agora aqui no centro, com o tempo parcialmente nublado, sol aparecendo aí às vezes entre nuvens, faz 25 graus. No programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar com Hamilton Garcia, cientista político e professor da UENF. O Hamilton, vem para falar sobre vários assuntos. Dentre eles, ele fala sobre as declarações polêmicas do presidente Lula, feita agora na abertura da 37ª cúpula da União Africana, e que está movimentando aí toda a política internacional e também o próprio governo. Vamos falar sobre as investigações de Bolsonaro, que teve um pedido de cancelamento de presença no Supremo agora, no STF, cancelado, anulado, o pedido dele não foi negado, na verdade, né, onde ele estaria prestando depoimento na próxima quinta-feira, alegando que, né, não poderia ir, mas Moraes ontem, né, indeferiu esse pedido, ele vai ter que comparecer. Fala também sobre a relação entre o Executivo e Legislativo Goitacá. E, por fim, o professor Hamilton Garcia faz aí uma projeção para a eleição a prefeito e vereador de Campos em 6 de outubro. Rapidamente, professor, vamos só trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br e aí a gente já começa esse bate-papo com você. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de Campos e de toda a região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Agora, com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, está muito fácil você ter acesso aí a todos os serviços, tanto do laboratório quanto da clínica. O nome do aplicativo é Laboratório Plínio Bacelar. Dá um busca aí para o seu smartphone, já baixa, coloca o aplicativo e pronto. No portal folha1.com.br de hoje, em destaque, PRE aponta impedimento de candidatura em caso como o de Carla Machado. A consulta eleitoral foi feita pelo Agir após nome da ex-prefeita de São João da Barra passar a ser apontado à disputa da Prefeitura de Campos. Chuva e ventos fortes causam transtornos em pontos de Campos. Centro, por exemplo,
uma janela no Caju caiu com a força do vento, algumas árvores também, enfim. E sem contar aquele padrão da Enel, né, de qualidade, alguns postes entraram em curto, chegou até ter princípio de incêndio em um aqui na Avenida 7, vento muito forte ontem. Brasil terá nova companhia aérea que tem campos como um dos seus alvos também. Obra do programa Asfalto Novo, iniciadas em Guarulhos, de acordo com a Prefeitura, 95 ruas em Guarulhos agora. PRF apreende carro em Campos com registro de apropriação indébita. Ponte João Barcelos Martins ficou totalmente apagada ontem, inclusive com imagens aí no portal Folha 1. Mais de 300 vacinas são descartadas em São Fidélis após furto de fios. Ficou sem energia, ficou sem a conservação lá na temperatura ideal. Homem é detido por suspeita de roubar idoso de 70 anos no centro. Casos positivos de Covid aumentam em Campos, procura pelos testes também. 6 capitais deram início à vacina contra a dengue. O Ministério da Saúde selecionou 10 estados para dar início aí a essa imunização. E, para fechar, ex-prefeito de Macaé é condenado ao pagamento de R$840 mil ao município. Além de Riverton Mussi, outros 2 réus são acusados por improbidade administrativa. Essas são algumas das manchetes lá do portal folha1.com.br. 7h20. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, professor e cientista político, professor da UENF, Hamilton Garcia. Que prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar sempre. Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Prazer estar aqui com vocês de novo em 2024. Bem, né? Como diz a Luísa aqui, esse Campos, você pode morrer de qualquer coisa na política, menos de monotonia. Parece que no Brasil, nos últimos anos, desde o cercadinho e agora com o Lula 3, a coisa parece que está, né, também sem monotonia nenhuma. Aliás, essa demanda dessa pauta hoje também passa por essa seara aí dessas declarações polêmicas, né, que, como dizia eu acho que é Romário, né, Luiz, falando de Pelé, calado é um poeta. Nesse caso aí também, se pudesse ficar calado, seria muito melhor, e melhor para o Brasil, porque aí a coisa passa né, ao invés de se construir, destruir as pontes. E pontes importantes, que são pontes, né, num universo político, numa geopolítica muito importante, que é a internacional. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, na bancada conosco hoje e essa semana. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo, bom a sua presença sempre aqui com a gente, importante poder contar com você. Bom dia, Aloysio. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Milton, obrigado pela presença. Vamos ter que conversar aqui nos 3 próximos blocos. Como o Nogueira disse, que não falta é assunto, né? Eu estou achando até, ô Nogueira, que a besta do Tafona se mudou para o Planalto, está fazendo rodízio lá. Mas você sabe que eu perguntei por ela hoje e ela não incomodou nesse verão? Acho que você está certo. Se não incomodou, porque ela está por aí. A besta foi para o Planalto Central. É uma declaração forte, deixa eu só conta, Milton. E só alguns, antes de fazer a primeira pergunta a Milton, alguns pontos. A consulta do Agir sobre a possibilidade de Carla vir se candidata, confirma aquilo que a gente vem falando aqui reiteradas vezes, né? E toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do TSE, toda ela, em vários casos análogos julgados, é de que não pode. O nome de Carla Machado não vai estar na urna a prefeita de Campos 6 de outubro. Isso é um fato. E dizer o contrário é estelionato eleitoral. Assim como Ronaldo Viana fez em 2012, favorecendo a eleição de Rosinha. Né?
O nome de Carla não vai estar prefeita de nenhum de São da Barra, de Campos e de nenhum município brasileiro. Não pode. Ponto. Né? E a segunda coisa é que a gente vai falar disso, vamos começar por Lula, mas só para como acréscimo uma informação que se deu, a defesa de Bolsonaro pediu adiamento. Por que pediu adiamento? Porque Bolsonaro e a defesa não sabem a íntegra do teor da delação de Mauro Cid. Bolsonaro não é mais presidente da República. Ele é cidadão comum, como eu, como Hamilton, como você, Nogueira, como ouvinte. Né? Então, quem mente em juízo comete perjúrio e pode ser preso. Pode ser dele preso. Qualquer um de nós, qualquer pessoa que vá a um tribunal e minta, e esse juízo tiver prova de que a pessoa está mentindo, ou evidência muito clara disso, isso é um crime. Há que lembrar que Bill Clinton quase foi deposto do presidente dos Estados Unidos porque cometeu perjúrio. Disse que não teve sexo com a Mônica Lewinsky, que a Mônica Lewinsky apresentou um vestido dela com o sêmen dele. Percebe? A figura do perjúrio. Ele quase perdeu o presidente da República nos Estados Unidos por conta disso, nos anos 90. Por isso, por não saber, é que eles pediram para adiar. Né? Eles têm medo de que Bolsonaro entre em contradição e cometa perjúrio. Né? E Alexandre de Moraes negou o adiamento. Mas vamos lá, Milton, o assunto, sem sombra de dúvida, o assunto desde domingo, eu devo confessar que fiquei muito espantado quando ouvi, aquela coisa que você ouve e não acredita, deixa eu ouvir de novo, né? E aí a ficha só vai caindo, né? Eu me lembro que a ficha minha só caiu à tarde, assim. Que besteira é essa, cara? Lógico, assim, Lula é um político que se marcou muito pela inteligência nos 2 primeiros mandatos, né? Inteligência e pragmatismo políticos. E, infelizmente, parece, nesse terceiro mandato, parece ter perdido essas características. Comete muito deslizes, estapafúrdios absolutamente evitáveis, necessários. Ele vai a desabeba, na minha opinião. Ele diz tudo certo sobre falando numa entrevista coletiva, respondendo de improviso. Eu acho que ele diz tudo certo, na minha opinião, sobre a guerra do Israel no Hamas. Porque o que Israel promove contra o Hamas é crime de guerra, tipificado pelo direito internacional. Né? É uma reação desproporcional, né? Deixando milhares matando milhares de mulheres e crianças e deixando dezenas de milhares de crianças órfãs, né? Mutiladas. Não tem nada a ver com essa história. Mas ele diz isso e tal, papá, né? Ele diz que é uma guerra de um exército treinado, altamente treinado, contra mulheres e crianças, no que eu acho que ele tem razão, embora sempre dizendo que a provocação também criminosa foi do Hamas, que invadiu Israel em outubro do ano passado e barbarizou, né, Israel, fez coisa assim, matou a sangue frio, estuprou, queimou gente viva, enfim. Mas aí ele vai e diz que dá uma pausa e diz que isso não aconteceu hoje na história, aí dá uma pausa. Só antes, quando o Hitler resolveu matar os judeus. E o que ficou muito claro para mim, que tinham 2 repórteres estrangeiros. Quando ele fala isso, não sei se vocês repararam isso, um repórter olha para a cara do outro e fala assim, que esse cara disse? Né? Enfim, e colheu que planta vento para a tempestade, né? Colheu de imediato as reações do Benjamin Netanyahu, né, que se manifestou, atravessou a linha vermelha, né, colheu reações de comunidade judaica brasileira, que é numerosa, importante, de todo mundo, né, inclusive de gente como Rabino Newton Bonder, que votou nele no segundo turno, na eleição presidente,
rabino aqui no Brasil, um rabino progressista e, enfim. Teve ontem também o embaixador, o ministro das Relações Exteriores de Israel chamou o embaixador brasileiro, levou o Museu do Holocausto em Jerusalém. Eu conheço o Museu do Holocausto. Realmente, quem vai lá não pode confundir aquilo com nenhuma outra coisa, né? O nível de detalhamento das histórias, da crueldade que os judeus sofreram é um negócio impressionante, né? E, falando em hebraico, o embaixador brasileiro não sabia falar hebraico, não sabia o que estava sendo dito, passou um carão no Brasil, no presidente Lula, para o mundo inteiro ver, no Museu do Holocausto, né, em Jerusalém. Enfim, como é que você vê isso aos olhos da ciência política? Bom, Luiz, primeiro, eu acho que tem aí uma complexidade que o Lula não entende, né? O Lula nunca se... A inteligência do Lula, a qual você se referiu, é uma inteligência intuitiva, pragmática, jogo de corpo. Ele nunca foi uma pessoa de leitura. Não é um homem, não é uma liderança que conhece a história e tem uma cultura literária sobre os fenômenos do mundo, da política ou de qualquer outra. É uma liderança muito intuitiva. Alguém já me falou que o Garotinho é bem parecido com isso também. Não é chegado aos livros, mas pegar rápido aquilo que falam para ele. Então, é claro que, diante dessa característica pessoal, as pessoas falam, quando são deixadas a falar sem freios, falam besteira, né? Isso aí é normal, né? No caso dele, os freios foram perdidos lá com os escândalos de Petrolão e Mensalão, onde muitas das lideranças mais experientes do PT, que formaram o PT e com o Lula na liderança, tinham uma ascendência sobre ele, uma capacidade de regular a sua fala, né? De conduzir a sua inteligência intuitiva, sem criar grandes desastres, né? Isso não existe mais. Então, o Lula não tem mais esses freios e esses quadros experimentados do partido em torno dele, orientando e impedindo que ele cometa essas barbaridades, né? Essa é uma primeira característica. Fica muito claro, por exemplo, quando ele fala da guerra, quando ele descreve a guerra de Israel com o Hamas, que é uma guerra de um exército preparado contra uma população indefesa. Não é. É uma guerra de um exército preparado com uma força irregular altamente sofisticada e muito bem preparada pelos serviços de inteligência e as forças armadas do Irã. Aliás, tem alguma coisa ali naquela região que mudou desde a Revolução dos Ayatolás, é o modo como o Irã consegue trabalhar esses grupos irregulares, não só oferecendo uma ideologia, mas também técnicas de assalto, técnicas de comunicação, de contra-informação, enfim, inclusive com armas sofisticadas. Então, é uma guerra irregular altamente sofisticada, né, em que você usa as populações, as instituições como escudos, como toda guerra irregular, né? Quer dizer, guerra irregular, todo combatente quer se dizer um homem do povo, então se você mata um combatente, você está matando um homem do povo. A guerra irregular é sempre a guerra de alguém mais fraco, em termos bélicos e econômicos, contra alguém mais forte. Bom, mas isso daria um programa, né, só sobre essa questão. O fato é que ele não entende a complexidade desse jogo. Por outro lado, o Lula está longe de ser um líder de esquerda radical. Não é. Todo mundo lembra da declaração dele que ele achava estúpido levar a sério um esquerdista com mais de 35 anos, né? Ele é um líder populista. Quando você fala populista, você está falando pragmático, só que a diferença do pragmático liberal, o líder populista pragmático, ele seguia pela proximidade com o povo e com as práticas do povo, ao contrário do pragmatismo liberal, que se identifica com as práticas e as ideias das elites.
Essa é a diferença essencial. Então, o Lula não tem nada a ver com uma liderança radical, porque você tem uma esquerda radical no PT que defende a insurgência do Hamas. Inclusive defende os métodos, não assume isso publicamente, mas defende os métodos. E por que faz isso? Porque na luta, os radicais, aí eu faria uma distinção entre radicais e extremistas. É a diferença basicamente entre o Marx e o Bakunin, né? Porque a esquerda, o Marx, que era uma esquerda radical, ele não tinha a menor dúvida que a violência fazia parte da história. Inclusive, ele dizia que a violência era parteira da história. Mas, ao contrário dos extremistas, como os anarquistas, né, Bakunin, ele dizia que a violência não pode ser usada quando você quer. A violência está dentro do contexto da luta política, da luta militar. Ela só pode ser usada na hora certa, quando ela pode criar os frutos para os quais ela está vocacionada. Então, essa divisão da esquerda brasileira também existe. Existe uma esquerda radical que flerta com uma esquerda extremista. É muito tênue a separação, até conceitualmente, entre uma e outra. O Lula não é esse personagem, mas ele, sabendo da força, da expressão desse grupo radical dentro do PT, e flerta com o Hamas e com o terrorismo, à guisa de insurgência, o que me parece eticamente indefensável, você vê que os Vietcongs fizeram uma guerra irregular de resistência contra os americanos. Mas os alvos eram militares. Não eram civis desarmados, pessoas indefesas. Então, existe aí um imperativo ético que essa esquerda radical petista ignora. Mas o Lula não é isso. Apenas ele quer jogar com isso. Como ele é uma liderança, no fundo, de centro, que joga com todas as alas do PT, e isso é a grande sacação dele, e por isso ele é um líder tão importante para o PT, porque ele concilia todas as posições que lá dentro, se você for participar de um encontro do PT, você fica... Alguns anos atrás, hoje em dia não, tem muito pragmatismo, né? Mas alguns anos atrás, eram posições muito antagônicas ali dentro, muito complicadas de você costurar. E ele era capaz de costurar, de acomodar. Então, ele agora, essa declaração se presta a uma coisa que ele já fez lá nos outros mandatos, só que contido pelos caciques do PT, mais experientes, que é de acenar com a política externa radical como uma forma de reforçar os laços dele com a ala radical do partido. O problema é que, ao fazer esse movimento sem esses freios, ele criou uma baita confusão e tisnou a imagem dele, né? Maculou a imagem dele como uma liderança política que iria ter, inclusive, o Nobel da Paz. Quer dizer, como é que você vai dar o Nobel da Paz para uma liderança que não sabe distinguir genocídio de crime de guerra, né? Que não sabe distinguir processo de exterminação de um povo com mortandade no campo de batalha? São coisas básicas, né, para qualquer um que queira entender a política e a guerra. Então, eu acho que o Lula está sendo o Lula, só que de uma maneira que, digamos assim, sem peias. Ele está sendo aquilo que ele sempre foi, só que agora sob o controle, talvez, da Janja, que não é um quadro político, partidário, é uma moça idealista e tal, e que incentiva ele a radicalizar esses pontos de vista pseudo-humanistas para poder equilibrar o jogo do poder interno e também cativar a opinião pública, né? Porque você está defendendo os mais frágeis, sempre é uma coisa muito cativante. O problema é que os mais frágeis aí, eu faço até um paralelo com o que acontece com a juventude negra nas favelas do Rio de Janeiro. Como é que você está protegendo a juventude negra nas favelas do Rio de Janeiro, protegendo os marginais, os grupos organizados, que corrompem a juventude negra, que tiram a juventude negra da escola, que atraem para o tráfico, para comprar tênis, para ter harém, para ter armas, para ter poder?
Eu acho que não é essa é uma forma de proteção absurda, falida. Você não está protegendo, está expondo a juventude negra. Assim como eu creio que qualquer defesa que se faça das táticas e estratégias do Hamas é um modo de expor a população palestina e não um modo de defender a causa palestina. Porque, afinal de contas, como é que um Estado pode se constituir como Estado beligerante? Eu não conheço uma situação dessa. Um Estado beligerante, ele só pode criar uma situação de guerra. Não tem outra solução. E no caso da Palestina, como é que a Palestina vai poder dividir aquele território com Israel, capitaneada por grupos, esse sim, que pregam o genocídio do povo judeu? Tudo bem, os israelenses podem estar matando pessoas inocentes na guerra e até cometendo crimes de guerra, eventualmente, ao combater os terroristas. Mas os israelenses não sustentam a ideia do extermínio do povo judeu, com exceção de também os seus extremistas, né? Os extremistas judeus. Mas os extremistas judeus não estão no poder. Eles são grupos minoritários que na democracia passam a ter um peso, mas não dão a tônica. Basta ver as dificuldades aí do Netanyahu, né? Então, eu acho que o Lula, essa complexidade, a fineza, a delicadeza desse processo, escapa ao Lula, sabe, Aloysio? Não está ao alcance dele. E o PT devia se preocupar com isso, porque ele é o líder do partido e é o presidente do Brasil. Então, o estrago vai muito além da pessoa dele, né? Atinge até a própria nação brasileira, né? Na sua relação com o Ocidente. Porque, querendo ou não, nós somos um país que se relaciona com o Norte e o Sul, com a esquerda e a direita. O pragmatismo brasileiro é do tipo que reconheceu, foi um dos primeiros países, a ditadura militar brasileira foi um dos primeiros governos a reconhecer os regimes de libertação nacional da África, todos de inspiração marxista-leninista. Então, não obstante o regime militar brasileiro ser de inspiração de direita, eles reconheceram por um gesto estratégico de estreitar relações com a África, e isso sem perder as relações com o Ocidente. De certa maneira, o Vargas também fez isso lá, né? Quando flertou com o nazifascismo e casou com os Estados Unidos, né? Se bem que aquela era uma situação diferente, porque aquela já era uma situação de guerra, né? Você não podia jogar indefinidamente. Nós ainda não estamos numa situação de guerra. E nós estamos demonstrando muito pouca capacidade de jogar esse jogo do pragmatismo e da ambiguidade estratégica, que faz parte, né, da política externa de qualquer país. Desculpa. Pode completar, desculpa. Não, é isso. Eu queria só fazer alguns apontamentos. Os palestinos são sunitas. O Irã é xiita. Essa coisa de xiita e sunita, para o ouvinte, o sunita, logo assim que Maomé morreu, lá no século VII, na sucessão do profeta, um grupo achava que para você assumir o lugar dele, você tinha que ter linha de sangue com ele. Né? São xiitas. Outro grupo achava que você, para assumir o lugar de Maomé, você tinha que ter compromisso com a suna, que é uma série de comportamentos do líder. Né? Por isso, suna é sunita. Né? A maioria do Islã é sunita. A Palestina é sunita. O Irã é xiita. Irã e Hamas são aliados de ocasião. Eles são inimigos milenares, né? Que são aliados de ocasião. Logicamente que o Hamas mostrou uma sofisticação na operação que fez em outubro passado, embora cruel, covarde, que não se esperava, surpreendeu o mundo todo. Mas eles não são treinados diretamente pelo serviço de inteligência iranianos. Há uma ligação, sim, mas não são treinados. A única experiência de guerra que eles têm foi quando eles expulsaram o exército israelense da faixa de Gaza em 2005. Eles já expulsaram o exército israelense da faixa de Gaza. Né? Eles dominam a faixa de Gaza. Quem domina a Cisjordânia, que é outra área
da Palestina separada territorialmente é a ANP, né? Autoridade Nacional Palestina. O Hamas tem entre cerca de 20 e 40 mil homens armados. Quem é financiado pelo Irã diretamente, muito bem treinado pelo Irã, é o Hezbollah, que é no sul do Líbano, no norte de Israel, né? Que tem 100 mil homens armados, quase todos eles testados na guerra civil da Síria, ou seja, trocaram tiro com os Estados Unidos, trocaram tiro com a Inglaterra, ao lado da Rússia, de Putin, né? E tem 125 mil mísseis apontados para Israel. O Hamas é uma coisa, e o Hezbollah, você esperava o quê? Movimento de pinça. Vai entrar aqui no Hamas, o Hezbollah ataca pelo norte. Isso não aconteceu até agora, né? Mas é uma diferença grande do poder de fogo do Hamas para o Hezbollah. O Hezbollah, por exemplo, ele pode literalmente derrubar prédio em Tel Aviv, como Israel faz na faixa de Gaza. Ele pode ver isso na televisão, se o Hezbollah entrasse, mas não entrou. Então tem uma diferença grande entre o Hezbollah e o Hamas. A questão do Lula. Realmente, você tinha ali o Dirceu, o principal nome, eu acho, né? Zé Dirceu, o José Genuíno e o Luiz Buchiquem, que eram Lula, Minas, né? E você não tem mais isso, porque Genuíno e Dirceu querem desgraça. E Buchiquem faleceu, né? Você talvez tenha hoje o Jacques Wagner, né? Senador, ex-governador da Bahia, talvez o Jacques Wagner. Mas parece realmente que está certo, que a gente tem muita influência sobre ele. É o que se diz, pelo menos, né? É o que se diz. Agora, uma coisa que você falou, e que várias pessoas falaram, Lula cometeu esse equívoco da comparação com o Holocausto, que foi o extermínio arquitetado juridicamente, logisticamente, né? É uma coisa complexa. Vai pegar, não sei de onde, vai confinar no gueto, vai do gueto, vai para a fábrica, da fábrica não volta mais para o gueto, volta para o campo de concentração, para o campo de extermínio, bota na câmara de gás, Zyklon B, liga o gás, mata todo mundo sufocado, leva o corpo, tira o ouro do dente, né? Tira a roupa e tal, e queima os corpos. É uma coisa que não tem paralelo, é uma industrialização da morte. Isso foi feito com 100 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Mas essa comparação do Lula, acho que você e vários analistas estão certos, dizer assim, ele está tentando ser um player internacional. E foi um completo desastre, porque ele descredenciou essa condição dele completamente. Dele, como líder internacional, ser levado a sério, e o Brasil. O Brasil sempre teve essa como você falou, o caso da África, né? Reconhecendo a independência dos países africanos, o Brasil, o próprio Estado de Israel e da Palestina foram assinados por um brasileiro, Oswaldo Aranha, que foi quem segurou Getúlio para não apoiar o nazifascismo. Embora também Getúlio tenha casado, faltou dizer, né, teve DOT, teve a CSN. Teve o DOT para ele apoiar os Estados Unidos. Casou com DOT. Mas, enfim. Como é que você vê essa posição de Lula e do Brasil a partir disso? Você acha que isso é recuperável? Só antes de responder essa questão, eu chamaria a atenção que você está totalmente correto em relação às divisões existentes no mundo islâmico, mas eu chamaria a atenção que o que explica a ascensão desse grupo sunita radical na Palestina, que se opõe à autoridade palestina, né, é o fato de que eles têm dois pontos de apoio muito fortes. O wahabismo, né, que é aquele movimento conservador da Arábia Saudita, que é extremamente, não vou dizer retrógrado, né, reacionário, né, e praticamente quer guiar a civilização à moda do mundo medieval, né, quer dizer, uma perspectiva muito anacrônica.
Mas essa ideologia reacionária, hiperreacionária, ela só encontra as formas armadas e radicais a partir da Revolução Xiita. Então, isso mostra a sofisticação, inclusive, da política dos ayatolás. Eles estão interessados em trazer todos os grupos islâmicos, independente das filiações religiosas, para uma ação radical. E jogam através de fontes cruzadas, né? Não diretamente. Então, isso é a complexidade é aquele negócio. Bom, eu tenho problemas com os sunitas, mas os sunitas são o modo de eu poder atuar dentro do território israelense. Não tem outra maneira de atuar no território israelense, a não ser através do Hezbollah, mas através do Hezbollah é uma guerra entre Líbano e Israel. Enquanto que, através de Gaza, você cria a situação que a gente está hoje, né, que é a da guerra civil, né, da guerra irregular, e não da guerra de exércitos. O Hezbollah praticamente se tornou um exército, né? Ele é mais forte que as Forças Armadas do Líbano. Então, eu acho que isso que o Lula fez, ele tem repetido várias vezes. Ele tem repetido em relação esse desequilíbrio, em relação à guerra na Ucrânia, em relação, agora com a morte do Navalny, ele buscou se comportou como se não tivesse nenhum interessado direto na morte, sendo que na Rússia você faz oposição e é morto, né? Ele ainda não atinou essa situação que qualquer um consegue entender, né? Que há uma relação entre a oposição ao Putin e a preservação da vida, né? Então, ele tem feito isso, esse jogo que, no fundo, não tem colocado o Brasil como um player de diálogo entre Norte e Sul, mas tem colocado o Brasil como uma nação dependente da política sino-russa, né? Que hoje é, claramente, uma política de tensionamento dos conflitos internacionais, visando desgastar a determinação ocidental de manter as suas políticas, né? Você vê que até aqui em Esequibo, os caras querem fazer guerra. O exército venezuelano não tem nem condição de fazer guerra. Mas eles querem fazer... A estratégia sino-russa hoje é abrir guerra onde for possível. E não importa que sejam com terroristas também. Porque isso significa estourar o orçamento americano, esgarçar as possibilidades orçamentárias também e aguçar os conflitos orçamentários dentro da União Europeia. Então, o jogo é esse, o Lula está a favor desse jogo. Ele não está conseguindo se colocar como uma liderança que está defendendo os palestinos. O Alckmin fez um esforço na política do Lula, é a política da paz, proteção aos palestinos, mas ele não está conseguindo passar essa mensagem. Ele está passando a mensagem diversa, de uma aliança estratégica com o mundo bélico, com a estratégia bélica dos russos, sobretudo, e dessas forças de extrema esquerda que buscam, aqui na América Latina, também mudança social, entre aspas, né, através da violência. Me parece que ele está naquele modo de operação que o Getúlio estava na aproximação com Hitler, lá atrás, nos anos 30. E havia uma enorme simpatia e havia uma convergência também, né, porque o desprezo que o Vargas tinha pelo liberalismo também os nazistas tinham, né? Então, o desprezo que o Lula tem pela democracia é também parecido com o desprezo dos chineses e dos russos, porque o Lula, embora tenha sido uma liderança feita na democracia, ele é uma liderança que, quando você põe a lupa na atitude dele, ele é uma liderança que resiste à negociação político-parlamentar, os 300 picaretas do Congresso, que não faz aliança com o partido político, né? Ele até ataca o Centrão, dizendo que o Centrão não é partido político. Mas foi ele que botou o Centrão no proscênio da política brasileira, a partir de 2003, com o Severino Cavalcante, quando não quis negociar com os grandes partidos. Porque política é assim, a gente sabe. Política com P maiúsculo, você faz fazendo concessões.
Então, o PSDB fez concessões ao PFL para viabilizar o Plano Real. Eu acho até que depois não soube se desfazer, né? Quando o Fernando Henrique quis fazer o Plano Real Social, lembra, no segundo mandato dele, não conseguiu montar as novas alianças necessárias, que não seriam com o PFL, né? Porque o PFL nunca teve muito interesse em real social. Então, as alianças políticas são problemáticas. Não estou dizendo que é coisa fácil de fazer. É coisa complexa, difícil, mas necessária numa democracia. Porque o tempo todo, sobretudo no caso da democracia brasileira, quem ganha presidente da República não tem maioria no Congresso. E o PT, obstinadamente, procurou a via de composição com o Congresso, desde lá de 2003, através da cooptação. Que, aliás, era o jogo também dos conservadores, dos militares. A cooptação. Os militares autoritariamente faziam isso, né? Negociavam as sublegendas. Os militares eram tão hábeis nessa negociação que eles tinham a sublegenda do MDB. Aqui no Rio era o Chagas Freitas. Chagas Freitas era do MDB, mas no fundo operava como um cara do regime dentro do MDB. Era ambíguo. Então, essa situação política com os partidos não é da nossa tradição. Nós não temos tradição de partido. E o Lula e o PT escolheram esse caminho de corromper os partidos, de cooptar os partidos, e não de fortalecer os partidos. Basta lembrar o que eles fizeram. O jogo de fusões, de tirar parlamentar de um partido para outro, na época da Dilma, para poder viabilizar a base parlamentar deles. Um jogo perigosíssimo para a democracia e para o próprio PT. Depois se demonstrou, né? No tipo de atrito que se criou com o Roberto Jefferson e com outras lideranças desse campo fisiológico conservador. Então, me parece que existe esse aspecto de que o PT não aposta na democracia. No fundo, o PT não tem condições. Ele não tem as forças armadas como os cubanos conseguiram criar uma força armada popular. Eles não conseguiram cooptar as forças armadas brasileiras, como fez o Hugo Chávez na Venezuela. Então, eles operam pragmaticamente, mas sempre em demérito aos partidos. O Lula não cansa de falar, o único partido que tem é o PT. Ele é praticamente adepto do partido único, porque ao dizer que não existem partidos no Brasil que devam ser respeitados, encarados, e com os quais você deve fazer aliança, praticamente, quando ele diz que o único partido real e verdadeiro é o PT, é uma outra forma de falar aquilo que os comunistas falavam, que o PC, para justificar, né, a ditadura do Partido Comunista, que o PC era o único partido popular, era o único partido do povo. E todos os outros eram espúrios, porque eram partidos das elites, da burguesia, não representavam o povo. Então, eu acho que esse é o nó mais profundo, Aloysio. É a incapacidade de negociar. Você vê que agora o que eles fizeram com a Frente Ampla contra o Bolsonaro foi o mais próximo que o PT chegou de uma negociação partidária. Mas, não, assim, não é uma negociação partidária, é uma negociação com pessoas. E as pessoas que fazem parte dessa negociação se apagam, se diminuem. O Alckmin tem atitudes nas reuniões que você vê do Alckmin ali no governo Lula, patética. Ele está numa situação, para não falar da Simone Tebet, que também foi colocado numa situação subalterna, né? Exatamente porque o PT não faz aliança, o PT não faz acordo. O PT quer todo o poder para si. E, no caso do Bolsonaro, ele teve que fazer uma frente ampla, coisa que sempre ele abominou. Mas é uma frente ampla em que ele manda e os outros obedecem. Claro, tem negociações também. Mas é claramente o que se chama muitas vezes de frente ampla hegemonista. Quem manda são os petistas. São 7h58. A gente tem que pular de assunto, porque a minha pergunta eu sei que eu fiz algumas digressões, mas a minha pergunta era fundamentalmente se você acha a posição do Brasil de Lula recuperável no plano geopolítico ou não. Essa coisa do PT com a democracia que você está
expressou sua opinião, é outro assunto que dá um programa inteiro, né? Dá um programa inteiro. Eu sei que tem pessoas que pensam como você, né? Isso foi levado muito fake news também, vai virar Bolívia, vai virar Venezuela, vai virar Cuba, né? Não virou, né? Quase virou, né? Porque quando a gente for falar de Bolsonaro, no fundo, Bolsonaro é um chavista invertido, né? Bolsonaro parece muito, é um perfil muito parecido, né? Muito quase parecido. virou. Até porque é militar, como Bolsonaro, como Chaves, Bolsonaro é militar de formação, né? Mas, Nogueira, eu vou fazer uma proposta a você. Você quer falar... Desculpa, amigo. Você quer... Sobre essa coisa da questão da democracia do PT, você quer falar e finalizar para a gente pular para o próximo bloco para falar de Bolsonaro? Acho que pode seguir para o próximo bloco para não alongar mais. Tá bom. Boa. Pode ser, Hamilton? Sim. Pode ser. A gente acabou marcando aqui o 8 de fevereiro, né? Onde se revelou toda aquela a operação da Polícia Federal, né? E a gente vai fazer isso agora. Então, no próximo bloco, o assunto é extenso, né? 8 horas. O relógio de Hamilton já marcando a hora aí, ó. 8 horas. Tem até pedido de cassação, Aloysio e Hamilton. Cassação de impeachment de Lula já na Câmara. E tem mais de 100 assinaturas por conta dessa fala dele sobre Israel. Então a gente... Se você me permite, Cláudio, porque de fato eu não respondi objetivamente a questão do Aloysio, eu acho que a reversibilidade dessas posições desastradas do Lula é relativa, porque está muito ligada a essa questão da democracia. Como o mundo está se polarizando muito entre nações democráticas e nações não democráticas, onde as não democráticas são maioria, eu acredito que vai ser muito, muito difícil para o Lula, com essas alianças estratégicas que ele está construindo nos BRICS, dele conseguir reverter esses prejuízos. Agora, tentando te responder mais objetivamente, viu, Luiz? Acho que vai ser muito difícil. Não por falta de habilidade. Isso é coisa que você pode remediar, né, quando você é bem assessorado. Mas por convicções profundas mesmo sobre o problema do desenvolvimento político. Uma coisa que a gente podia também discutir aqui, não discutimos, é o Celso Amorim, que acho é fundamental para tentar entender esse processo, mas vamos ter que, infelizmente, passar para fazer um intervalo. Boa. Bom, 8 horas, 1 minuto em Campos, a gente faz essa pausa rápida, então, para seguir conversando com o professor Hamilton Garcia, cientista político e professor da UENF, aqui no Folha no Ar, ao vivo, com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado, voltaremos logo. Tem uma dica agora muito boa aqui da equipe da Nauta XP, para você fazer o investimento certo com segurança. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você.